A banda pintada. Ao olhar as minhas anotações dos 70 e tantos casos em que nos últimos 8 anos estudei os métodos de meu amigo Sherlock Holmes, vejo que muitos foram trágicos, alguns cômicos e, em grande número, simplesmente estranho, mas nenhum foi banal, pois trabalhando como fazia, por amor à arte e não ao dinheiro, recusava-se associar a qualquer investigação que não levasse ao fora do comum, até ao fantástico. De todos esses vários casos, entretanto, não me lembro de nenhum que apresentasse aspectos mais originais que o da família Surrey, muito conhecida, os Roylotts de Stoke Moran. Os acontecimentos em questão ocorreram no início da minha associação com Holmes, quando morávamos juntos como solteiros na rua Baker. Teria relatado esse caso antes, mas havia prometido segredo na ocasião, e só fui liberado dessa promessa no mês passado, pela morte intempestiva da senhora a quem ela havia sido feita. É talvez oportuno que os fatos venham à luz agora, pois tenho razão para crer que há muitos boatos sobre a morte do Dr. Grimsby, Roylotts que tendem a tomar a questão ainda mais terrível que a verdade. Foi no início de abril do ano de 1883 que acordei uma manhã e encontrei Sherlock Holmes em pé ao lado de minha cama, completamente vestido. Em geral, costumava acordar tarde, mas com o relógio acima da lareira marcava apenas 7h15, pisquei os olhos, surpreso e talvez com um pouco de ressentimento, pois eu também era muito regular em meus hábitos. Mil perdões por acordar você, Watson, disse ele. Mas está acontecendo com todo mundo esta manhã. A senhora Hudson foi acordada e então me acordou e agora é sua vez. O que aconteceu? Um incêndio? Não, um cliente. Consta que chegou uma jovem em estado de grande excitação que insiste em falar comigo. Está esperando nesse momento na sala. Ora, quando as moças de família saem andando pela cidade a essa hora da manhã e tiram as pessoas da cama, presumo que tem algo muito importante a comunicar. Se for um caso interessante, tenho certeza que você gostaria de acompanhá-lo desde o início. Achei, de qualquer maneira, que devia chamá-lo e lhe dar essa chance. Meu caro amigo, não ia perder isso de jeito nenhum. Era o meu maior prazer seguir Holmes em suas investigações e admirar as deduções rápidas, velozes como intuições, entretanto sempre ancoradas em uma base lógica, com que deslindava os mistérios que lhe eram submetidos. Vesti-me rapidamente e em poucos minutos estava pronto para acompanhar meu amigo à sala. Uma senhora, vestida de preto e coberta por um véu espesso, sentada junto à janela, levantou-se quando entramos. Bom dia, senhora, disse Holmes alegremente. Meu nome é Sherlock Holmes. Este é meu amigo íntimo e associado Dr. Watson. Em frente de quem pode falar com toda a franqueza. Ali, ainda bem que a senhora Hudson teve a boa ideia de acender a lareira. Por favor, chegue perto do fogo. Eu vou mandar vir uma xícara de café bem quente, pois estou vendo que a senhora está tremendo. Não é o frio que me faz tremer, disse a moça em voz baixa, mudando de cadeira como Holmes sugerira. O que então? É medo, Sr. Holmes, é terror. Ergueu o véu enquanto falava e pudemos ver que estava realmente em estado de abjeto de terror. O rosto contorcido e cinzento, os olhos agitados e amedrontados, como um animal encurralado. As feições e a figura eram de uma mulher de uns 30 anos, mas os cabelos eram prematuramente grisalhos e a expressão era fatigada e ansiosa. Sherlock Holmes analisou-a com um de seus olhares rápidos e abrangentes. Não tenha medo, disse, acalmando-a com a voz e inclinando-se à frente. Deu uma leve pancadinha em seu braço. Vamos resolver o seu problema. Seja o que for, vejo que veio de trem. O senhor sabe quem eu sou? Não, mas vi a passagem de volta em sua mão. Deve ter saído muito cedo e andou muito tempo em um carro aberto, em estradas de terra, antes de chegar à estação. A moça teve um sobressalto e olhou meu companheiro surpresa. Não há mistério nenhum nisso, senhora, disse ele sorrindo.
A manga esquerda de sua jaqueta está salpicada de lama em nada menos que 7 lugares. As manchas são muito frescas. Só um carro aberto deixaria que isso acontecesse, e assim mesmo, só quando se senta à esquerda do cocheiro. Seja qual for o seu raciocínio, o senhor tem razão, ela respondeu. Saí de casa antes das 6 horas, cheguei em Leatherhead às 6h20 e tomei meu primeiro trem para Waterloo. Sr. Holmes, não aguento essa ansiedade mais um minuto. Ficarei louca se isso continuar. Não tenho ninguém a quem recorrer, ninguém, exceto uma pessoa que se importe comigo. E ele, pobre coitado, não pode me ajudar. Ouvi falar do senhor, Sr. Holmes. Foi a Sra. Fairytooth que o senhor ajudou quando ela mais precisava. Foi ela que me deu seu endereço. Oh, Sr. Holmes, será que o senhor pode me ajudar também? Pelo menos jogar alguma luz sobre a profunda escuridão que me cerca? No momento, não tenho condições de remunerá-lo por seus serviços, mas vou-me em 1 ou 2 meses e assumirei o controle da minha própria renda. Então o senhor verá que não sou ingrata. Holmes virou-se para a secretária e, abrindo uma gaveta, tirou um pequeno caderno que consultou. Fairytooth, disse. Ali, sim, lembro-me do caso. Tratava-se de uma tiara de opalas. Acho que foi antes do seu tempo, Watson. Tudo que posso dizer, minha senhora, é que darei a mesma atenção a seu caso que dei ao caso de sua amiga. Quanto à remuneração, minha profissão é sua própria recompensa, mas a senhora pode me reembolsar qualquer despesa que eu tenha de fazer, quando for conveniente. E agora, por favor, nos conte tudo que possa ajudar a formar uma opinião sobre o assunto. Ali, respondeu nossa visitante. O horror da minha situação é exatamente que meus temores são tão vagos e minhas suspeitas dependem inteiramente de detalhes muito pequenos, que podem parecer banais para qualquer outra pessoa, e até o homem acima de todos a quem tenho o direito de pedir auxílio e conselhos considera tudo que lhe digo mera fantasia de uma mulher nervosa. Ele não diz nada, mas eu vejo pelas respostas vagas que me dá, desviando os olhos para não me encarar. Mas ouvi dizer, Sr. Holmes, que o senhor tem olhos que penetram profundamente a imensa maldade do coração humano. O senhor poderá me aconselhar como atravessar os perigos que me rodeiam. Sou todo ouvido, minha senhora. Meu nome é Ellen Stutcher e moro com meu padrasto, que é o último sobrevivente de uma das famílias mais antigas da Inglaterra, os Roylotts de Stoke Moran, na fronteira oeste de Surrey. Holmes acenou com a cabeça. O nome não é desconhecido, disse. Há tempos a família era uma das mais ricas da Inglaterra, e a propriedade se estendia além das fronteiras de Berkshire, no norte e no oeste. Mas no último século, 4 herdeiros sucessivos eram de disposição dissoluta e perdulária, e a ruína da família foi completada eventualmente por um jogador, na época de regência. Não sobrou nada, exceto uns poucos acres de terra e a casa de 200 anos, soterrada sobre uma hipoteca enorme. O último grande proprietário arrastou sua existência lá, vivendo a vida horrível de um aristocrata indigente. Mas seu filho único, meu padrasto, vendo que tinha de se adaptar a novas situações, conseguiu um empréstimo de um parente que lhe permitiu formar-se em medicina e foi para Calcutá, onde, devido à sua capacidade profissional e força de caráter, estabeleceu uma grande clínica. Em um assomo de raiva, entretanto, surrou o nativo que lhe servia mordomo, até matá-lo, e escapou por pouco de ser condenado à morte. Mesmo ficou preso por muito tempo e depois voltou à Inglaterra, um homem desanimado e amargo. Enquanto o Dr. Roylott estava na Índia, acusou-se com minha mãe, a Sra. Stoner, jovem viúva do general de divisão Stoner, a artilharia Bengali. Minha irmã Julia e eu éramos gêmeas e tínhamos apenas 2 anos quando minha Nili casou de novo. Ela possuía uma quantidade considerável de dinheiro, nada menos que 1000 libras por ano, que transmitiu ao Dr. Roylott enquanto residíssemos com ele.
com a ressalva de que um certo tanto por ano fosse dado a cada uma de nós, na eventualidade de nos casarmos. Pouco após voltarmos à Inglaterra, minha mãe faleceu. Morreu há 8 anos em um desastre de estrada de ferro perto de Crewe. Dr. Roy Lott abandonou então a tentativa da clínica em Londres e levou-nos para morar com ele na mansão ancestral de Stoke Moran. O dinheiro que minha mãe havia deixado bastava para atender a todas as nossas necessidades e não parecia haver nenhum obstáculo à nossa felicidade. Mas por essa ocasião, uma grande mudança se efetuou em nosso padrasto. Em vez de fazer amizades e visitar nossos vizinhos, que no início haviam ficado muito contentes de ver Roy Lott de Stoke Moran novamente em comando das velhas propriedades, ele se fechou dentro de casa e raramente saía, a não ser para brigar violentamente com qualquer pessoa que surgisse à sua frente. Certa violência de temperamento, chegando quase à loucura, tem sido hereditária nos homens da família, e no caso de seu padrasto, creio que havia sido intensificada por sua longa residência nos trópicos. Sucedeu-se urnas séries de brigas vergonhosas e 2 terminaram na delegacia, até que finalmente ele tomou o terror da aldeia em que todo mundo fugia quando ele aparecia, pois é tremendamente forte e completamente incontrolável em uma de suas fúrias. A semana passada, jogou o ferreiro da aldeia dentro de um rio e só conseguia evitar um escândalo pagando todo o dinheiro que conseguia arranjar. Não tinha nenhum amigo, a não ser os ciganos, e dava permissão a esses vagabundos para acampar nos poucos acres cobertos de mato que representam a propriedade da família, e aceitava, em retorno, a hospitalidade de suas tendas, acompanhando-os, às vezes, durante as semanas. Tem também paixão por animais hindus, que lhes são mandados por gente e que passeiam livremente pela propriedade e são temidos pelos camponeses, quase tanto quanto o seu dono. No momento, tem um leopardo hindu e uma madril. Pode imaginar, por tudo isso, que minha pobre irmã, Júlia, e eu não tivemos vidas muito agradáveis. Nenhum emprego ficava conosco e durante muito tempo fizemos todo o trabalho doméstico. Júlia tinha só 30 anos quando morreu, mas seu cabelo estava quase branco, como o meu está ficando. Tua irmã morreu também? Faleceu há 2 anos, e é sobre a morte dela que eu quero falar com o senhor. Deve compreender que, vivendo a vida que acabei de descrever, havia pouca possibilidade de ver pessoas de nossa idade e posição. Tínhamos, entretanto, uma tia, irmã solteira de minha mãe, a senhora Honoria Westphale, que mora perto de Harrow, e ocasionalmente tínhamos permissão de visitar essa senhora. Júlia foi levá-lo no Natal 2 anos atrás e lá conheceu um capitão de corvette, de quem ficou noivo. Meu padrasto tomou conhecimento do noivado quando minha irmã voltou, mas 15 dias antes do dia que fora marcado para a cerimônia, ocorreu o terrível acontecimento que me privou de minha única companheira. Sherlock Holmes se havia recostado na poltrona e fechado os olhos, com a cabeça apoiada em uma almofada, mas abriu as pálpebras a meio e olhou nossa visitante. Faça o favor de ser precisa quanto aos detalhes. Isso é muito fácil, pois todos os acontecimentos desse período horrível estão indelevelmente gravados em minha memória. A mansão é, como eu já disse, muito velha, e só uma ala ainda é habitada. Os quartos de dormir nessa ala são no andar térreo e as salas são no bloco central do prédio. O primeiro quarto é do Dr. Roy Lott, o segundo de minha irmã e o terceiro é o meu. Não há comunicação entre eles, mas todos se abrem no mesmo corredor. Estou sendo bem claro? Perfeitamente. As janelas dos 3 quartos abrem sobre o gramado. Naquela noite fatal, Dr. Roy Lott fora para o quarto cedo, embora soubesse que não tinha ido para a cama, pois a irmã estava se sentindo mal com o cheiro dos charutos hindu, muito forte que ele costumava fumar. Saiu de seu quarto e veio para o meu, e lá ficou por algum tempo, conversando sobre o casamento que se aproximava. Às 11 horas da noite levantou para sair, mas parou à porta e olhou para trás. Diga-me uma coisa, Ellen, falou. Você já viu alguém assoviar no meio da noite? Nunca, respondi. Será que você não poderia assoviar sem saber, dormindo? Claro que não, porque nessas últimas noites, cerca de 3 da manhã, tenho sempre ouvido um assovio baixo, muito claro. Tenho um sono leve e isso me acorda. Não sei dizer de onde vem, talvez do quarto ao lado, talvez de lá de fora.
Só queria saber se você também tinha ouvido. Não ouvi nada. Devem ser aqueles ciganos desgraçados acampados na prioridade. Bem provável. Mas se fosse lá fora, também devia ter ouvido. Ali. Mas meu sono é muito mais pesado que o seu. Bem, não tem muita importância. Ela sorriu para mim, fechou a porta e poucos segundos depois ouvi a chave virar na fechadura de seu quarto. Realmente? Disse Holmes. Era seu costume trancar a porta dos quartos à noite? Sempre. Por quê? Acho que mencionei que o doutor tinha um leopardo e um madril que andavam soltos. Não só não nos sentíamos seguras, a não ser com as portas trancadas. Sim. Por favor, continue sua narrativa. Não pude dormir aquela noite. Um sentimento impreciso de desgraça iminente me oprimia. Minha irmã e eu, como sabe, éramos gêmeas e o senhor sabe que o laço muito sutil une duas almas tão intimamente aliadas. Era uma noite selvagem. O vento uivava lá fora e a chuva batia contra as janelas. Subitamente, no meio do rumor da ventania, ouvi o grito de uma mulher aterrorizada. Sabia que era a voz de minha irmã. Saltei da cama, enrolei um chale nos ombros e corri para o corredor. Quando abri a porta, me pareceu ouvir um assovio baixo, como minha irmã havia descrito, e poucos momentos depois, um som metálico, como se um bloco de metal tivesse caído. Quando me aproximei do quarto dela, vi que a porta estava aberta, balançando lentamente nas dobradiças. Fiquei olhando horrorizada sem saber o que estava prestes a sair do quarto. À luz da lâmpada do corredor, vi minha irmã surgir na abertura da porta, com o rosto lívido de terror e as mãos estendidas, como que pedindo socorro, cambaleando como uma bêbada. Corri junto dela e segurei-a em meus braços, mas nesse momento seus joelhos se dobraram e ela caiu no chão. Contorcia-se como se estivesse com dores violentas, e os braços e as pernas estavam retorcidos. A princípio, pensei que não havia me reconhecido, mas quando me inclinei sobre ela, gritou de repente em uma voz que jamais esquecerei. Meu Deus, Ellen! Era a banda pintada! Havia mais alguma coisa que ela queria dizer e apontou o dedo no ar em direção ao quarto do doutor, mas sofreu mais uma convulsão que abafou as palavras. Saí correndo, chamando em voz alta meu padrasto e encontrei-o saindo do quarto vestindo roupão. Quando chegou junto de minha irmã, ela já estava inconsciente, e embora ele tivesse derramado conhaque em sua garganta e mandado buscar auxílio médico na aldeia, tudo foi em vão, e ela morreu sem recobrar os sentidos. Esse foi o horrível fim da minha querida irmã. Um momento, disse Holmes. Tem certeza sobre o assovio e o som metálico? Está pronta a jurar sobre isso? Foi isso que o juiz me perguntou no inquérito. Tenho uma impressão muito forte que ouvi isso, mas com um barulho de tempestade e os ruídos naturais em uma casa tão velha, talvez tenha me enganado. Sua irmã estava vestida? Não, estava de camisola. Na mão direita tinha o resto de um fósforo queimado, e na esquerda uma caixa de fósforo, demonstrando que acenderam fósforo e olharam em volta quando ouviu um barulho. Isso é importante. E quais foram as conclusões do inquérito? O magistrado encarregado de casos de morte suspeita investigou o caso com muito cuidado, pois a conduta do Sr. Roy Lodge há muito tempo tinha se tomado notória em todo o condado, mas não conseguia encontrar nenhuma causa de morte satisfatória. Meu testemunho mostrou que a porta havia sido trancada por dentro e que as janelas estavam bloqueadas por persianas antigas com barras largas de ferro, que eram também trancadas todas as noites. As paredes foram sondadas e ficou provado que eram sólidas, e o chão também foi examinado minuciosamente, com o mesmo resultado. A chaminé é larga, mas é vedada por 4 barras. É absolutamente certo, portanto, que minha irmã estava completamente sozinha quando morreu. Além disso, não havia nenhuma marca de violência nela. E quanto à possibilidade de ser veneno? Os médicos a examinaram, mas não encontraram nada. Então, de que acha que essa pobre moça morreu? Creio que ela morreu de medo e de choque nervoso, embora não saiba o que a amedrontou. Os ciganos estavam acampados na propriedade nessa ocasião? Sim, quase sempre tem alguns acampados lá. E o que deduziu essa referência a uma banda? Uma banda pintada?
Às vezes, penso que foi somente um delírio. Outras vezes estivesse se referindo a uma banda de pessoas. Talvez os próprios ciganos. Talvez os lenços pintados que usam na cabeça tivesse sugerido essas estranhas palavras. Holmes sacudiu a cabeça como um homem que estava longe de ter encontrado uma solução satisfatória. Está bastante obscuro, comentou. Por favor, continue. Passaram-se 2 anos desde então, e minha vida, até pouco, tem sido mais solitária do que nunca. Mas há um mês, um amigo querido que conheço há muitos anos deu-me a honra de me pedir em casamento. O nome dele é Armitage... Percy Armitage, o segundo filho do Sr. Armitage, de Cranewater, perto de Reading. Meu padrasto não fez nenhuma oposição ao casamento e a cerimônia será na primavera. Há 2 dias começaram a fazer um concerto na ala oeste do prédio e a parede de meu quarto foi parcialmente demolida. Assim, tive de me mudar para o quarto em que morreu minha irmã e dormir na mesma cama em que ela dormia. Imagine então meu arrepio de horror quando a noite passada, enquanto tentava dormir, pensando em seu terrível destino, subitamente ouvi o silêncio da noite, o assovio que fora o prenúncio de sua morte. Pulei da cama e acendi a lâmpada. Mas não vi nada no quarto. Fiquei abalada demais para voltar para a cama. Então me vesti e assim o dia clareou. Saí de mansinho, peguei um carro na estalagem Crown, que tinha em frente, e fui a Leatherhead, de onde vim esta manhã, só para ver o senhor e pedir o seu auxílio. Fez muito bem, disse meu amigo. Mas contou tudo o que sabe? Sim, tudo. Sr. Stoner, não é verdade. A senhora está protegendo seu padrasto. O que quer dizer com isso? Em resposta, Holmes puxou para trás o babado de renda preta que encobria a mão que nossa visitante repousava sobre o joelho. 5 pequenas manchas lívidas, as marcas de 4 dedos e um polegar estavam gravadas no punho-alvo. Isso é uma crueldade, disse Holmes. A moça enrubesceu e cobriu o punho machucado. Ele é um homem muito duro, disse. Talvez não conheça a sua própria força. Houve um longo silêncio enquanto Holmes descansava o queixo nas mãos e completava o fogo crepitante. É um assunto bem complexo, disse finalmente. Há milhares de detalhes que gostaria de conhecer antes de decidir o que fazer. No entanto, não temos 1 minuto a perder. Se fossem os Stoke Moran hoje, seria possível vermos os quartos sem que seu padrasto soubesse? Por coincidência, ele disse que vinha à cidade hoje para tratar de assuntos importantes. É provável que fique o dia inteiro e, nesse caso, não haveria nenhum problema. Temos uma empregada agora. Mas é velha e tola. É fácil desviar a sua atenção. Excelente. Você não fez nenhuma objeção a essa viagem, Watson? Excelente. Você não faz nenhuma objeção a essa viagem, Watson? De maneira nenhuma. Então iremos ambos. E a senhora, o que vai fazer? Já que estou aqui, há 1 ou 2 coisas que gostaria de fazer. Mas voltarei pelo trem das 12 horas e estarei lá à sua espera. Pode nos aguardar tarde. Eu também tenho algumas coisas para fazer. Não quer esperar e tomar café? Não, preciso ir. Já me sinto mais leve desde que confiei meus problemas aos senhores. Será um prazer revê-los hoje à tarde. Desceu o véu sobre o rosto e se retirou da sala. E o que acha disso tudo, Watson? Perguntou Sherlock Holmes, reclinando-se na poltrona. Parece ser uma história profundamente sinistra. Bastante sinistra. No entanto, se a moça está certa em dizer que o chão e as paredes são sólidas e que a porta, janela e chaminé são impenetráveis, então sua irmã estava sem dúvida alguma sozinha quando chegou a seu estranho fim. E o que diz dos assovios noturnos e das palavras tão esquisitas da moça ao morrer? Não sei o que pensar. Quando você combina a ideia do assovio durante a noite, a presença de bando de ciganos são íntimos desses velhos médicos e o fato de que temos todas as razões para acreditar que o médico está interessado em evitar o casamento de sua enteada. A referência à hora da morte, a uma banda ou um bando e, finalmente,
o fato da senhorita Ellen Stoner ouvir um barulho metálico, que poderia ter sido causado por uma dessas barras de metal que seguram as venezianas ao voltar à sua posição. Acho que temos base suficiente para pensar que o mistério pode ser esclarecido seguindo essa linha. Mas o que foi que os ciganos fizeram? Não posso imaginar. Vejo muitas objeções a essa teoria. Eu também. E precisamente por essa razão que vamos a Stockmoran esta tarde. Quero ver se as objeções são fatais ou podem ser explicadas, mas o que é isso, diabos? A exclamação fora arrancada de meu companheiro, porque a porta havia sido abruptamente aberta e um homem enorme surgira no vão. Suas roupas eram uma mistura curiosa de profissional e agricultor. Uma carlota preta, um casco de fraque comprido, perneiras altas e um chicote pendendo da mão. Era tão alto que a cartola tocava o topo do vão da porta e a largura dos ombros quase bloqueava a abertura. Um rosto grande, riscado de 1000 rugas, queimado pelo sol, em uma tonalidade amarela e marcado por todos os sentimentos malignos. Virava de um para o outro, enquanto os olhos fundos, bilisos e o nariz afilado e descamado lhe davam um ar de ave de rapina feroz. — Qual dos senhores é Holmes? Perguntou esse fantasma. — Meu nome, senhor. Mas gostaria de saber o seu, disse o meu companheiro com toda a calma. — Dr. Grimsby Roylott, de Stockmoran. — Muito prazer, doutor, disse Holmes com suavidade. — Tenha bondade de sentar. — Nada disso. Minha enteada esteve aqui. Eu a segui. O que ela lhe contou? — Está um pouco frio para essa época do ano, disse Holmes. — O que ela lhe contou? Berrou o velho furioso. — Mas ouvi dizer que as flores da primavera estão brotando, continuou meu amigo imperturbável. — Ah, está querendo me enganar, não é? Disse o nosso visitante, dando um passo à frente e sacudindo o chicote. — Conheço o senhor, seu bandido. Já ouvi falar do senhor. É Holmes, o intrometido. Meu amigo sorriu. Holmes, o intruso. O sorriso ficou mais pronunciado. Holmes, o empregadinho da Scotland Yard. Holmes riu gostosamente. Sua conversa é muito divertida, disse. Quando sair, tenha a bondade de fechar a porta, pois está criando uma corrente de ar. Vou quando tiver dito o que vim dizer. Não ouse se intrometer em meus negócios. Sei que a senhora Stoner esteve aqui. Eu a segui. Sou um inimigo perigoso. Olhe só. Avançou rapidamente, pegou o atiçador de fogo e vergou-o meio às enormes mãos morenas. Tenha cuidado de ficar fora do meu alcance, rosnou. E atirando o atiçador retorcido na lareira, arremessou-se fora da sala. Parece um sujeito muito amável, disse Holmes rindo. Não sou tão grande quanto ele, mas se estivesse se demorando um pouco mais, ia lhe mostrar que minhas mãos não são mais fracas que as dele. Enquanto falava, pegou o atiçador de aço e com rápido esforço endireitou-o novamente. Imagine a ousadia dele de me confundir com a força oficial dos detetives. Esse incidente dá mais sabor à nossa pequena investigação. Entretanto, é só esperar que a nossa amiguinha não venha a sofrer por sua imprudência em se deixar seguir por esse bruto. E agora, Watson, vamos tomar café e depois vou dar um passeio até a Associação dos Doutores em Direito Civil, onde espero conseguir umas informações que poderão nos ajudar nesse assunto. Era quase 3 horas quando Sherlock Holmes voltou de sua excursão. Trazia na mão uma folha de papel azul, coberta de anotações e números. Vi o testamento da esposa falecida, disse para determinar seu significado exato. Fui obrigado a calcular os preços atuais dos investimentos a que se refere. A renda total, que na época em que ela faleceu era aproximadamente 1.100 libras por ano, agora, devido à queda dos preços da agricultura, não passa de 75 libras. Cada uma das filhas tem direito a uma renda de 250 libras ao se casar. É evidente, portanto, que se ambas as moças tivessem se casado, aquela beleza ficaria com muito pouco dinheiro. E mesmo se só uma casasse, ela já não ficaria bem de vida. Meus esforços, essa manhã, não foram em vão,
pois provaram que ele tem motivos de sobra para impedir que isso acontecesse. E agora, Watson, é sério demais para permitir demoras, especialmente porque o velho sabe que estamos interessados em seus negócios. Portanto, se você está pronto, vamos pegar um carro e ir para Waterloo. Ficaria muito grato se você colocasse um revólver no bolso. Um L número 2? É excelente o argumento para cavalheiros que dão nós em atiçadores de aço. Isso e uma escova de dente é tudo o que precisamos. E andamos 6 ou 7 quilômetros pelas linhas estradas rurais de Surrey. O dia estava perfeito, o sol brilhava e umas nuvens esgarçadas navegavam do céu. As árvores e as sebes se revestiam, corriam os primeiros pálidos rebentos da primavera e o ar estava perfumado em cheiro agradável de terra úmida. Para mim, pelo menos, havia um estranho contraste entre a doce promessa da primavera e a investigação sinistra que nos levava para esses caminhos. Meu companheiro sentava à frente do carro, de braços cruzados, o chapéu cobrindo os olhos, o queixo a fundo do peito, imerso em seus pensamentos. De repente, teve um sobressalto. Bateu em meu ombro e apontou para os campos. "Olhe lá", disse. Um parque se estendia por uma colina suave, terminando em um bosque denso. No ponto mais alto, lá por entre os galhos das árvores, divisava-se o telhado cinzento e alto, em várias águas, de uma mansão velha. "Tulkinghorn?" perguntou. "Sim, senhor. É a casa do Dr. Grimsby Roylott", respondeu o cocheiro. "Estão fazendo um trabalho de construção ali", disse Holmes. "É lá que vamos." "Lá é a aldeia", disse o cocheiro, apontando para um agrupamento de telhados à esquerda. "Mas se quer ir à mansão, é mais perto seguir o caminho que atravessa o campo. É ali onde está aquela senhora." "E a senhora, se não me engano, é a senhora Stoner", observou Holmes, protegendo os olhos com a mão. "Sim, acho melhor fazer o que sugeriu." Saltamos, pagamos o cocheiro e o carro voltou para Leatherhead. "Achei melhor", disse Holmes quando caminhávamos, "que ele pensasse que estávamos aqui como arquitetos, ou por alguma razão profissional. Talvez assim não vá comentar nossa presença. Boa tarde, Sr. Stoner. Está vendo que cumprimos a nossa promessa." Nossa cliente dessa manhã se apressava em vir em nosso encontro, com o rosto cheio de alegria. Estava ansiosa à sua espera, exclamou apertando nossa mão. Tudo deu maravilhosamente certo. Dr. Roylott foi à cidade e é pouco provável que volte antes de escurecer. "Tivemos o prazer de conhecer o doutor", disse Holmes, e em poucas palavras contou o que sucedera. A Sra. Stoner empalideceu. "Meu Deus!" exclamou. "Então ele me seguiu." "É o que parece." "É tão astucioso que eu nunca sei como me defender dele." "O que será que vai dizer quando voltar?" "Ele deve se precaver, pois talvez descubra que há alguém mais astucioso que ele em seu encalço."